E haviam prometido tanto uma greve dos caminhoneiros e no fim não teve greve nenhuma. Por quê? Bom, para mim, Thiago, já estava óbvio que não teria greve. Eu vou falar os motivos, eu vou falar o que poderia levar a ter uma greve. Mas antes, se você é contra esse governo, se inscreve no canal, é de graça. Demora um segundo, clica no botão inscrever e você ajuda na nossa luta contra esse desgoverno de bandidos que está acabando com o país, acabando com tudo o que tem de bom no Brasil. Então, se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros que ia ter e não teve. Olha, primeiro, anunciaram uma greve dos caminhoneiros para hoje, dia 16 de dezembro. Claro que ia ter uma paralisação nacional e que praticamente todos os caminhoneiros iam parar. Eu, Thiago, não acreditei desde o início. Por quê? O líder dos caminhoneiros, os caminhoneiros têm vários líderes. Um deles apareceu na sede da CUT, dizendo que ia ter greve dos caminhoneiros, que ia ter uma paralisação e que todo mundo ia aderir. Quando eu vi, rapaz, na sede da CUT, já falei, pô, olha, eu tenho amigos de infância que se tornaram caminhoneiros. Eu nem não converso mais com eles, mas eu tenho no Facebook, são pessoas que não se conhecem, eles são bolsonaristas. E os amigos deles, que comentam nas publicações deles, também são bolsonaristas. Os caminhoneiros, boa parte deles são bolsonaristas. E os que não são mais, já se arrependeram, eles votaram no Bolsonaro e eles ainda têm aquela esperança que todo mundo que votou no Bolsonaro tem de que em algum momento vá melhorar, porque ninguém quer admitir o erro. A coisa mais triste para uma pessoa é ter que admitir que errou. E não só para si mesma, mas para os outros também. Então eles têm aquela esperança. E o que acontece? Vem um caminhoneiro na sede da CUT, que é de esquerda, ligado ao PT, aí aquilo dá aquele ar político de esquerda a uma greve. E é claro que o Bolsonaro ele se aproveitou disso e ele entrou nos grupos de caminhoneiro no WhatsApp, no Facebook, são centenas de milhares de grupos no WhatsApp e no Facebook, que são centenas de milhares, são milhões de caminhoneiros, então são centenas de milhares de grupos. Ele entrou nesses grupos, a comunicação do Bolsonaro chega muito facilmente nesse pessoal, sempre chegou, e eles começaram a mostrar, ó, essa greve é política, é uma greve contra o Bolsonaro, é uma greve do PT, é uma greve da CUT, de tudo mais. E aí os caminhoneiros, que são de direita, conservadores, votaram no Bolsonaro, arrependidos ou não, votaram no Bolsonaro, eles começaram a falar, eu não vou entrar numa greve que é contra o Bolsonaro e que é pró-PT. E aí entra um problema. O PT, a comunicação do PT, do Lula, dos governos de esquerda, enfim, não chega nos caminhoneiros, nunca chegou e não chega até hoje. Eles falham, é uma falha muito grande, não chega neles essa comunicação. Então, por mais que haja problemas do governo Bolsonaro quanto aos caminhoneiros, por exemplo, a tabela do frete que nunca é cumprida, várias promessas que o Bolsonaro fez e nunca cumpriu, o preço do diesel que sofreu 11 altas consecutivas em 2019 e tudo mais, os caminhoneiros continuam, se não apoiando o Bolsonaro, continuam do lado do Bolsonaro e contra o PT. Mas por que eles são contra o PT? Eu fui no Google e eu procurei entre 2003 e 2014 greve dos caminhoneiros e eu fiquei horas procurando. Não teve nenhuma greve dos caminhoneiros, pelo menos nenhuma grande, nada assim que tivesse mais de 10 pessoas contra o governo. As pouquíssimas greves de caminhoneiros que tiveram nos governos do PT geralmente eram contra a empresa que contratava os caminhoneiros, eram coisas pontuais contra o chefe, contra o patrão. Nunca contra o governo ou fazendo reivindicações. E o preço do diesel ficava estável. O preço do diesel de 2003 a 2010 ficou estável. Quem é caminhoneiro e estiver assistindo o vídeo sabe disso. O preço não aumentava. A Petrobras congelava o preço. E aí muita gente diz, a Petrobras quebrou por causa disso. Não quebrou. A Petrobras não parou nunca de crescer. É uma falácia que a Petrobras quebrou. É só ver o valor de mercado da Petrobras, que aumentou 6 vezes entre 2003 a 2015. Então não tem nada disso. Mas o preço ficou congelado, era bom para todo mundo, o frete não ficava caro demais, a tabela do frete podia ser seguida, porque o frete não era caro demais, o preço do diesel era acessível e estava tudo bem. Caiu a Dilma, falaram que o preço ia cair e caiu para cima. O preço começou a subir, subir e subir, porque o governo começou a usar o que? O valor de mercado. Então, se o preço sobe lá fora,
vai subir aqui. Mas como o dólar começou a disparar e o preço lá fora é cotado em dólar, então o preço aqui começou a disparar também. Dólar alto, o preço do diesel vai nas alturas. Aí tem uma coisa que também o PT e os governos de esquerda, eles têm, a esquerda em si, tem uma dificuldade de chegar essa comunicação no caminhoneiro e nas pessoas, que é, a partir do momento em que entrou Michel Temer e o Bolsonaro ampliou essa política que eu vou falar agora, o que aconteceu? A Petrobras, ela tirava petróleo, refinava o petróleo aqui no Brasil e ou exportava ou vendia para o mercado interno. O que aconteceu? O Temer parou as refinarias e depois o Bolsonaro vendeu várias refinarias a preço de banana. A Petrobras começou a tirar petróleo cru, vender petróleo cru para os americanos, para os Estados Unidos e importar petróleo refinado, ou seja, em vez de refinar aqui, que é muito mais barato, e já mandar, não, o preço começou a subir. Por quê? Porque a gente começou a mandar petróleo cru para lá, as refinarias daqui todas paradas, e aí eles faziam o petróleo refinado, que vale muito mais, e aí a gente importava em dólar. E aí, pô, é claro que aí o preço vai subir. Sempre que tiver variação do dólar, o preço sobe. Sempre que tiver variação no preço de mercado, o preço vai subir, porque a gente está comprando uma coisa que a gente produzia. E hoje, 82% do petróleo refinado do Brasil é importado dos Estados Unidos. O Bolsonaro ampliou isso no governo dele. E ele vendeu refinarias a preço de banana. Foi em março que ele vendeu as refinarias, se não me engano. Então, o que acontece? O preço vai sim continuar subindo se não mudar essa política. E aí a gente tem que falar de comunicação. O PT falhou. O PT, eu digo PT, mas todos os partidos de esquerda, porque é quem tem verba, quem tem fundo partidário, fundo eleitoral e pode chegar nas pessoas. O PT se comunica muito bem com a esquerda, os partidos de esquerda se comunicam muito bem com a esquerda, mas essa comunicação, eu sempre falo, não chega nas pessoas despolitizadas. E a direita, a extrema-direita, eles chegaram nos caminhoneiros, eles fizeram uma coisa que a esquerda nunca, ninguém pensou nisso. Eu não acredito nisso. Que é uma coisa simples, eles mapearam, por exemplo, grupo de caminhoneiros, grupos de militares, grupos de evangélicos, grupos disso, grupos daquilo, e aí eles fizeram a comunicação deles chegar nesses grupos com pautas específicas, com promessas para eles. E aí o que acontece? 90% dos militares votaram no Bolsonaro, 90% dos caminhoneiros votaram no Bolsonaro, 90% dos evangélicos. Eu falo 90%, mas não foi 90%, pode ter sido mais ou menos, mas a maioria votou no Bolsonaro. Por quê? Porque a comunicação dele chegou especificamente nesses grupos com promessas a eles e principalmente com fake news contra o PT. Os caminhoneiros nem sabem por quê, se você perguntar. Eles nem sabem por que eles odeiam tanto o PT. Eles não sabem, mas o que acontece? A comunicação do Bolsonaro chegou e a do PT não chegou. Eu falei aqui, faz umas 2 semanas eu falei, e isso chegou no Lula, tanto é que ele fez o que eu pedi. Não sei se chegou alguém dizendo que veio daqui a ideia, mas ele fez, é o importante. Falei, Lula tinha que fazer vídeo falando sobre o preço da carne e tudo mais. Ele fez. Falou do preço da carne, comparou com o governo dele, exatamente. Tinha que fazer um vídeo para os militares, para os caminhoneiros, para os evangélicos e falar o que foi feito no governo dele para todas essas categorias, para cada uma delas, e fazer vídeos curtos que possa ser compartilhado no WhatsApp. E o PT tinha que organizar uma maneira de fazer esses vídeos chegarem nos grupos, porque aí o Lula mostra a verdade. No meu governo não tinha greve. Por que não tinha greve, senhor caminhoneiro? Porque o diesel, o preço do diesel estava num preço barato, acessível a todos os caminhoneiros, porque tinha carga, porque a Petrobras não pegava e vendia petróleo cru para importar refinado em dólar, e porque o dólar estava estável, o dólar estava em R$2, 2 e pouco no governo Lula. Olha, é por isso que não tinha greve, era melhor, agora é pior. Por que você odeia tanto o governo do PT? Eu fiz isso, isso e isso. Ele podia fazer um vídeo explicando, vídeo curto, explicando, era bom, não tem por que odiar. E assim, quebrar aos poucos essa resistência. O PT tinha que mapear setores da sociedade, que o PT só mapeia assim, elite, classe média, classe pobre. E isso servia talvez nos anos 90. Em tempos de rede social, você tem que mapear nichos, caminhoneiros, evangélicos, militares, daí 3 nichos, mas aqui, falando em poucos minutos, tive a ideia de 3 nichos. Alguém, um especialista, e o PT tem dinheiro para ter especialistas, pode mapear centenas de nichos e chegar nessas pessoas e falar, no governo do PT era isso, isso e isso. Não é à toa que o Lula saiu com 87% de aprovação. Isso quer dizer que quase 9 em 10 pessoas do Brasil
aprovavam o governo do Lula, achavam bom ou ótimo. Então é muito fácil chegar em qualquer nicho e falar: lembra de como era 10 anos atrás, só lembra, era bom e agora não está mais. Compara e falar o que foi feito, por que era bom e por que não é mais bom. É simples, e chegar nessas pessoas. Não é feito, não é feito, e aí não tem greve dos caminhoneiros. Eu vi muitos caminhoneiros dizendo, eu vi posts no Facebook, que eles se sentiam usados pela esquerda se eles fizessem essa greve, se eles aderissem a essa greve de hoje que não aconteceu. Por quê? Porque a esquerda ia usar essa greve para bater no Bolsonaro e os caminhoneiros não são de esquerda, a maioria deles não são de esquerda. E ainda mais o líder dos caminhoneiros foi lá na sede da CUT para falar de greve. Então não tem como, não ia sair greve. Eu não quis fazer vídeo antes, porque depois iam me criticar e falar que eu que sou do contra, ou que eu que não estava apoiando. Eu esperei, sabia que não ia ter, esperei. Agora vamos falar de estratégia. A esquerda tem que parar de ser birrenta em algumas coisas. Em algumas coisas, a esquerda não é birrenta, mas em algumas coisas é. E pensar estrategicamente. Não ficar contra os caminhoneiros, não ficar contra os evangélicos, não ficar contra os militares e outros setores da sociedade que são bolsonaristas. Tem que aprender a se comunicar com eles. São seres humanos. O que essas pessoas precisam? Por que eles estão do outro lado? O que a gente faz para que eles voltem para o nosso lado? Porque quando a esquerda foi governo, eles eram beneficiados, eles estão sendo enganados. Pessoas são suscetíveis a serem enganadas. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro não teria 57 milhões de votos. Quantos milhões? Todo mundo aqui conhece alguém que votou no Bolsonaro e hoje já se arrependeu. São quantos milhões dessas pessoas que votaram e falaram: fui enganado? Então, há setores na sociedade, nichos específicos, que estão sendo enganados até hoje, muitos deles pelo menos. E aí a esquerda tem que chegar e falar, abrir a cabeça, começar a quebrar o gelo, começar a quebrar a resistência. Essa é a única maneira que a esquerda vai eleger muitos vereadores e muitos prefeitos em 2020, vai eleger talvez uma maioria no Congresso, que a maioria no Congresso é mais importante do que o presidente. Isso já foi provado. Olha o governo Dilma em 2015. Ela não tinha maioria, ela não governou. É isso, a maioria é mais importante. É só assim que o PT consegue eleger, ou a esquerda em si. Eu falo PT porque é o maior partido, viu? Não é que o PT, não, é o maior partido. Tem o dobro de parlamentares do PDT, muito mais do que o PSOL, muito mais do que todos os outros de esquerda. Por isso. E o PDT nem é todo esquerda. Então, por isso que eu falo PT. Mas, para chegar nessas pessoas, para eleger uma maioria, só assim, quebrando aos poucos o antipetismo e a anti-esquerda. É só assim. Senão, gente, não adianta. A gente vai ficar aqui fazendo oposição, eu, você, no canal todos os dias. A gente vai conseguir quebrar algumas pessoas, mas precisa de estratégia. Então, gostou do vídeo, ó? Curte, se inscreve no canal, é de graça, é de graça. Se inscreve no canal, já ajuda, porque leva a mensagem a mais pessoas. Compartilha essa mensagem para alguém que pode, um deputado, um senador, para alguém que pode fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, para os partidos de esquerda começarem a fazer isso. Vamos por nicho. Isso é o tipo de coisa que eu posso falar aqui em público, porque a direita já faz isso. Tem muita coisa que eu não falo, porque eu não vou ficar dando ideia para a direita. Mas isso aí a direita já faz, e faz muito tempo que eles fazem, tanto é que é só ver. Os caminhoneiros não fizeram greve hoje, porque eles não queriam um uso político da greve contra o Bolsonaro. E eles estão esperando até janeiro sair a nova tabela do frete, e eles não têm muita esperança de que o preço do frete, o valor do frete vai aumentar. Eles não têm esperança, mas mesmo assim, se não aumentar, eu não acredito que vá ter greve, a não ser que haja uma comunicação para começar a quebrar esse antipetismo neles, para começar a quebrar essa cegueira deles de sempre irem atrás do Bolsonaro, sem motivo algum. Bolsonaro nunca fez nada por eles, foi deputado por 28 anos e nunca fez absolutamente nada pelos caminhoneiros. Agora é presidente por 1 ano e não fez absolutamente nada. Então, eu posso chamar isso de cegueira, porque realmente não tem outra explicação. Ó, só isso. Compartilha aí, se inscreve no canal, é de graça, viu? Falou!